Nós vamos hoje meditar naquele que é considerado um dos textos mais bonitos do apóstolo Paulo. E esse texto, ele é formado de 9 versículos, mas todos é uma frase só. No texto original grego é uma frase só, não tem ponto final, só no finalzinho. E é um dos textos mais lindos. Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 12. Efésios 1, 3 ao 12. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Eu tinha dito que era até o 12, mas era até o 14. No texto em português tem ponto, no texto em grego não tem, é uma frase só. Nosso Deus é trino. A Bíblia diz assim: nosso Deus é Pai, nosso Deus é o Filho, nosso Deus é o Espírito Santo. No entanto, essas 3 pessoas são o único Deus. São 3 pessoas, mas é um Deus só, porque a essência é a mesma. A essência do Pai é a mesma do Filho e é a mesma do Espírito Santo. E o que é essa essência que é a mesma destas 3 pessoas? Seus atributos: amor, bondade, justiça, paz, onipotência, eternidade, onisciência. Esses atributos são a essência. E tudo disso tem o Pai, tudo disso tem o Filho, tudo disso tem o Espírito Santo. Por isso, 3 pessoas, um Deus só. Mas quando Deus se revela a nós, ele se revela aqui como o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E o que é bonito é que as 3 pessoas da Trindade fazem tudo por nós. Chegam até nós para nos abençoar. Então eu quero fazer 2 coisas aqui nessa mensagem. A primeira, examinar o que faz cada uma das pessoas. A segunda, o que é que a ação destas 3 pessoas implica para nós. Então vamos para a primeira parte. O que faz cada uma das pessoas? E veja, cada uma das pessoas o faz por nós. Chegando a nós, amando-nos, alcançando-nos. Mas cada uma das pessoas faz alguma coisa. Outra coisa, quando esse Deus Trino resolveu nos salvar, nos criar e nos salvar, quando ele fez isso, ele resolveu que cada pessoa assumiria um papel. Cada pessoa assumiria uma parte da salvação.
E a salvação seria das 3 pessoas para nós. E essa divisão de papéis, essa divisão de funções é algo incrível da parte de Deus para nós. É como você trabalhando numa empresa, cada um tem ali uma função. Tem ali o porteiro, tem ali o dono, o proprietário, tem o gerente, tem aquele que trabalha em tal área, aquele que trabalha na área de compras, aquele que trabalha na área comercial. Cada um tem o seu papel. E quando cada um cumpre bem o seu papel, a empresa funciona bem. Assim, o Deus Trino resolveu dividir a ação da salvação, da nossa salvação, entre eles, entre as 3 pessoas. E quando fez isso, fez para o nosso bem, fez de acordo com o que a Trindade já era desde toda a eternidade. Então, primeiro, Deus Pai. Deus Pai está dos versículos 3 ao 6. Aí. Então, por cima, porque não dá para a gente se aprofundar, vamos examinar o que Deus Pai faz. Bendito seja o Deus e Pai. Ó, Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Ele é Deus Pai? Porque Ele é Pai do Deus Filho. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Ele vai se tornar nosso Pai? Porque Ele é Pai de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, Ele disse a Maria, vá falar porque não subi para meu Deus e vosso Deus, meu Pai e agora vosso Pai. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O Pai nos abençoa com todas as bênçãos. Tudo que a gente precisa para a nossa salvação, para sermos felizes, o Pai nos deu. Agora, nos deu em quem? No Filho. Mas é o Pai que nos abençoou com todas as bênçãos. Ele é o grande organizador, entre as 3 pessoas, o grande planejador da nossa salvação. Por isso que Paulo vai dizer em outro lugar que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Por isso que Jesus vai dizer, o Pai que me enviou. O Pai é o grande organizador. O Pai é aquele que orientou tudo. É aquele que comanda tudo. É Deus Pai. E diz verso 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Uma das funções do Pai foi a nossa eleição. O Pai nos escolheu. Quem estiver no céu estará pela escolha do Pai. Ele nos elegeu. E essa eleição do Pai é antes da fundação do mundo, mas foi uma eleição feita em amor. Nos elegeu porque nos amou. Não precisava nos salvar. Se nos deixasse sermos condenados por conta de nossos pecados, seria justo. Seria justo, continuaria sendo justo Deus. Mas Ele foi muito mais além da justiça. Ao nos amar, decidiu nos salvar. Ele nos elegeu. E também nos predestinou para si mesmo. Nos predestinou para si mesmo. Não apenas nos escolheu. Ele também organizou a nossa vida, a fim de que um dia nós fôssemos dele para sempre. Organizou a nossa vida. Por quantas coisas passamos até que um dia cheguemos no céu? Por quantas vamos passar? Por quantos sofrimentos e dores passamos antes de recebermos a Cristo? Tudo na nossa vida foi organizado pelo Pai. Ele cuidou da nossa vida. Assim como hoje os pais organizam a vida dos filhos até que eles se tornem adultos, não é? Não organizam a vida dos filhos? Organizam. Dispõem as coisas como devem ser. Vê escola,
vem médico, vem recreação, dão educação, organizam a vida dos filhos, até que um dia os filhos sejam adultos e cuidem da vida deles. Assim também, este Pai Celestial organizou a nossa vida. Quando Paulo diz que ele nos predestinou, significa que antes de nascermos, ele já organizou nossa vida. E quando ele organizou a nossa vida, ele disse para nós nem existíamos. Você é meu, você será meu. E diz o texto que ele nos elegeu e predestinou para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Aqui está o que o Pai queria. Ele tem a vocação de Pai, porque ele é Pai de Deus Filho. E ele quis estender essa sua vocação de Pai para nós, seres humanos. Então, ao invés de ter um filho só, ele vai ter bilhões de filhos. Bilhões. Porque o céu vai estar cheio de gente. O céu vai estar cheio de seres humanos. Que ele quis que estivesse ao lado dele, que ele criou com essa finalidade. E que estarão lá, no céu com ele. Ele é o Pai que organiza esse encontro. Ele é o Pai que nos adota como filhos. Essa é uma ação dele. O seu coração de pai que ama profundamente Jesus, o Pai me ama e eu amo o Pai. Esse amor que se derrama por Jesus também se derrama por nós igualmente. Aliás, parece que ele nos prefere a Jesus, porque diz o apóstolo Paulo que ele deu Jesus por nós. Aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes, por todos nós, o entregou. Ou seja, parece que nessa concepção de pai que adota bilhões de filhos, ele disse assim, para que esses bilhões estejam ao meu lado, eu vou sacrificar o meu filho, natural. E é assim que ele faz, o Pai nos adota como filhos. E nós em Cristo, passamos a ser filhos desse Pai também. Não é só Jesus que diz, meu Pai me enviou, eu faço a vontade de meu Pai. Agora não é só Jesus quem diz isso. Nós também dizemos, e apropriadamente, meu Pai me quis, meu Pai me salvou, meu Pai me adotou, sou filho dele, com todas as honras que isso implica. Esse é Deus Pai, aqui, o grande organizador, o grande Pai que nos chama para si, que nos adota como filhos. Agora, o Deus Filho, nos versículos 7 a 12. Sim, antes de passar para o Filho. Veja o verso 6, qual é o objetivo dele ao fazer tudo isso por nós, ao nos adotar como filhos. Qual é o objetivo dele? Para o louvor da glória da sua graça. Ele quer ser louvado por essa ação de nos adotar. Ele quer ser louvado, mas veja bem, nós seres humanos vamos louvá-lo sim, porque tanta coisa boa, como é que a gente não vai louvar a Deus? Mas, hipótese, mesmo que nós não o louvássemos por isso, só o fato dele fazer o louvaria. Só o fato dele fazer o louvaria. Porque só o fato dele fazer isso, dele chamar pecadores para se tornarem filhos dele, na mesma posição de seu filho, Jesus Cristo, só esse fato dá louvor à glória e à graça dele. Só esse fato. Agora, nós vamos louvá-lo sim, porque quem recebe tanta bênção, como é que pode dizer e ser ingrato? Não poderia ser filho se fosse ingrato. Sendo filho, vai louvar. Nós vamos louvá-lo por tanta glória expressada na sua graça. O que a gente louva é a graça de Deus, esse atributo
que nos dá tudo sem que a gente mereça nada. Agora o Deus Filho, versos 7 a 12. Nele, no Filho, o final do verso 6 diz, que nos deu gratuitamente no amado. Nele, no Filho, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Agora é o Filho. Quando as 3 pessoas da Trindade disseram, vamos criar a humanidade, disseram, a humanidade vai pecar e vai estar no pecado. Quando as 3 pessoas disseram, um de nós se tornará um deles para salvá-los, o Filho disse, sou eu. E é o Deus Filho que veio. Não foi Deus Pai, não foi Deus Espírito Santo que se tornou ser humano. Foi o Deus Filho. O Deus Filho veio. O Deus Filho disse, eu me tornarei humano. Eu vou salvá-los. Eu vou salvá-los por meio da cruz. A cruz sempre esteve lá na eternidade, lá atrás. Porque a cruz é a suprema demonstração de que Deus nos ama. Agora, quem foi para a cruz foi o Deus Filho. Ele se encarnou em Maria, aquela que é o exemplo de mãe na Bíblia, o exemplo de mãe é Maria. Se encarnou em Maria, gerado dela, nascido dela, cresceu, começou o seu ministério, fez o bem, fez tudo que nós já sabemos e lemos que ele fez. E na cruz pagou os nossos pecados. É sua morte que nos dá vida. Por isso, ele é o amado, aquele que amamos, aquele que se tornou um de nós. E a encarnação e a morte de Jesus e a sua ressurreição também são os grandes mistérios que nós não entendemos. Mas são os mistérios do amor. São os mistérios daquele que nos ama. São os mistérios daquele que tudo enfrentou por nós. São os mistérios daquele que enfrentou a agonia dos nossos pecados na cruz para nos salvar, para nos redimir, em quem temos a redenção, a salvação pelo seu sangue. É o Deus Filho que nos ama. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Assim como eu vos amei. E tendo amados os seus, amou-os até o fim. É esse o Filho, o Deus Filho, que vem e se torna um de nós, que compartilha a nossa vida. Agora diz aqui o texto, verso 10, de que um dia Deus, o Pai, vai fazer com que, na plenitude dos tempos, vai fazer tudo convergir em Cristo. Ou seja, um dia tudo que existe, o universo, toda a criação, toda a humanidade vai convergir para Cristo. Cristo será o centro, Cristo será a glória de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, será a glória de Deus. Tudo vai convergir para Ele. Nesse tempo acontecerá aquilo que Paulo diz, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas Jesus Cristo é o Senhor. O Pai vai fazer tudo convergir para Jesus. Jesus será o único, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Um dia isso acontecerá. Jesus, o Filho, será glorificado por tudo e por todos, nos céus e na terra. Nesse dia, veja o verso de número 11. Nesse dia, nele também fomos feitos herança. Nesse dia da glória do Deus Filho, da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, nós que temos a herança nele, nós também resplandeceremos em glória. Nós vamos resplandecer na glória dele, é nele, em Cristo. Quando ele for glorificado, quando tudo convergir para ele, nós estaremos lá com ele, nele. Então, a glória de Jesus será a nossa glória.
O senhorio de Jesus será o nosso senhorio sobre todas as coisas. O reino de Jesus será o nosso reino sobre todas as coisas, porque nós estamos nele. Ele morreu por seres humanos. Seres humanos estarão com ele na glória dele. Ele fez isso por quê? Porque nos amou. Mas veja como termina o verso 12, quando fala do Deus Filho, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Novamente, nós existimos para o louvor da sua glória. A glória de Jesus se apresentará, a glória de Deus se manifestará, e nós faremos parte desta glória. Não dando glória, claro que a gente vai dar, mas principalmente recebendo a glória também. A glória de Cristo será nossa, porque nós estamos nele. E agora Deus Espírito Santo. Versículos 13 e 14. Nele, em Cristo, também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Agora Deus Espírito Santo. O papel do pai é adotar os filhos, é planejar como os filhos vão chegar na sua casa, na presença dele. O papel de Jesus é se tornar um de nós, é nos salvar na cruz, é fazer com que, sendo aclamado grande Senhor de tudo e de todos, nós participemos dessa glória. Esse é o papel de Jesus. Agora o papel do Espírito Santo. O Espírito é aquele que vem e por amor a nós, ele nos ama, o Espírito Santo nos ama de uma forma profunda. Ele vem, e quando ele vem, ele conhece a cada um de nós em nossa vida, nossas lutas, nossos desejos, o que conquistamos, o que nos frustramos, nossas virtudes, nossos pecados, nossa fraqueza, nossa força. Ele conhece tudo de nós e ele vem para fazer com que na nossa vida, na nossa existência, que ele valoriza, Às vezes a gente diz, essa vida é uma droga. O Espírito Santo nunca vê assim. Ele sempre vê a nossa vida como uma vida de extremo valor para ele. O Espírito Santo entrando em nossa vida, a cada momento, dirigindo, relacionando-se conosco de uma forma invisível, nós nunca vemos, nós nunca sabemos, mas ele está se relacionando conosco a cada dia, de uma forma invisível. Ele nos faz um dia ouvir o Evangelho. E ele dispõe nosso coração para crer em Jesus. Ele nos converte a Cristo. Ele faz com que o nosso coração se abra para o Evangelho. Aí é aquele momento em que nós nos decidimos a seguir a Cristo. É uma decisão nossa, mas ele trabalhou tudo para que a decisão fosse essa. Não seria outra. Não com Deus Espírito Santo. Será essa. Os que o Pai escolheu, livremente escolherão servir a Cristo. Mas o farão isso porque serão impulsionados pelo Deus Espírito Santo. É aquele que traz a salvação para cada um de nós, dentro da vida de cada um de nós. O Deus Espírito Santo é o Deus da diversidade. Ele gosta desse negócio dos muitos, cada um com a sua peculiaridade e ao mesmo tempo todos são um só. Uma só igreja, um só povo, um só rebanho, mas cada um é particular. Ele lida com cada um como cada um é, e ele então vem e nos salva. Não apenas nos salva, cuida de nós, porque salvação nunca é um momento só, salvação é a vida inteira. Ele nos salva e aí vai cuidando da nossa salvação até que a gente se encontre com o Senhor Jesus. Ele vai cuidando da nossa salvação. Ele é o selo de Deus, o penhor de Deus, que significa,
Deus nos deu o Espírito Santo e Deus diz, olha, vocês estão garantidos, vocês estão com a melhor garantia do mundo, que nenhum banco pode dar, nenhum cartório pode dar. A melhor garantia de vocês se chama Espírito Santo dentro de vocês, porque um dia eu, Deus, vou chamar o Espírito Santo para mim de volta dessa obra. Quando eu chamar o Espírito Santo para mim, com ele virá todos nos quais ele habita. A garantia de vocês é vocês terem o Espírito Santo. Ele é o garantidor da minha e da sua salvação. E aí, diz o texto, para a redenção da propriedade de Deus, aí olha o final do verso 14, para o louvor da sua glória. Com Deus Pai, para o louvor da sua glória. Com Deus Filho, Jesus, para o louvor da sua glória. Com Deus Espírito Santo, para o louvor da sua glória. O que é que isso significa, então, para nós? Primeiro, quero dizer o seguinte, o Deus Trino nos ama. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nos amam. Nos querem, gostam de nós. Nós somos amados e amados eternamente. Eu não comecei a ser amado quando eu nasci. Eu já era amado na eternidade. E quando lá, na eternidade futura, eu estiver lá, serei amado do mesmo jeito. Serei amado do mesmo jeito que fui. O Deus eterno nos ama eternamente. O Deus eterno nos quer para si. Por isso organizou esse negócio chamado história. Por isso organizou esse negócio chamado criação. Porque ele nos quer para si, perto de si, como filhos. O Deus eterno tudo fez para a nossa salvação. O que fazemos agora? Primeiro, o básico. Eu preciso ser de Jesus, receber a Jesus como Senhor e Salvador da vida. Essa é a entrada, esse é o início. Eu preciso ser de Jesus, viver para Jesus. Eu preciso recebê-lo em mim, porque é quando eu me torno discípulo dele, é quando eu sigo com a minha vida, que tudo isso se concretiza, tudo isso se torna verdade para mim. Primeiro, receber a Jesus. Segundo, sermos como Jesus. Se eu recebi Jesus e tudo isso agora é meu, pela Trindade Divina, o que ele quer é que eu seja como Jesus. Eu não vou ser filho lá, eu preciso ser filho agora. E como é que é esse negócio de ser filho? Porque eu sou um filho adotado. Imagine uma família que tem um filho natural. O filho vive bem com eles amam o filho ama os pais, e está tudo bem ali naquela casa. Imagine que os pais resolvem, vamos adotar mais um filho. Não natural, nós queremos agora um filho adotado. Eles entram com um processo na justiça e conseguem adotar um outro menino, mais ou menos da mesma idade do filho deles. E quando esse filho adotado, assinaram os papéis lá no juizado, assinaram tudo está certo. Quando esse filho chega em casa, eles fazem uma grande festa para receber esse filho. Lá estão os avós, os outros familiares, fazem aquela festa para receber esse filho. Esse filho chega e diz, agora eu sou filho desses pais, esse aqui é meu irmão, o filho natural é meu irmão, e eu agora vou viver aqui para sempre. Vou estar nessa casa para sempre, esses serão meus pais para sempre. Eu vou estar aqui. Só que tem o dia seguinte. O dia seguinte, esse filho adotado acorda. E agora? Como é que é essa dinâmica aqui? Como é que é viver com esses pais? Como é que eu me relaciono com eles? O que eles gostam que eu faça e o que eles não gostam? Qual é a deles? Veja, o filho adotado vai aprender com quem a dinâmica da família? O filho adotado vai aprender com quem a ser filho? Com o filho natural, que já está lá.
O filho adotado aprende com o filho natural como é que seus pais gostam, que horas seus pais querem que acorde, como ele deve agir, se ele deve ser respondão ou não, e por aí vai. O filho adotado, ele é filho, mas ele não conhece nada dessa dinâmica. Ele vai aprender com o filho natural. Assim somos nós, irmãos. Nós somos os filhos adotados. Só que a gente não sabe como é que esse pai é. O que é que ele quer? Com quem vamos aprender? Com o filho natural. É por isso que nós temos que ser iguais a Jesus. É por isso que na nossa vida, com a nossa personalidade, nós temos que seguir o que Jesus ensinou. Os mandamentos de Jesus. E ser como Jesus foi. Jesus será sempre o nosso exemplo, porque ele é o filho natural, ele conhece. E ele nos ensinou como é que a gente faz para agradar o Pai. Então, é com Jesus que a gente vai aprender. Seja como Jesus na sua vida. Haja como Jesus agiu. Se Jesus amou, ame. Se Jesus falou coisas boas para as pessoas e não coisas más, fale coisas boas para as pessoas. Se Jesus perdoou aqueles que o ofenderam, aqueles que o mataram na cruz, perdoe você os que estão em dívida com você. Seja como Jesus, haja como Jesus. E outra coisa, quando Paulo fala das 3 pessoas, ele diz, nós existimos para o louvor da glória deles. A gente existe para louvar a Deus, para glorificar a Deus na nossa existência. Louvar a Deus não é só cantar umas músicas aqui, não. Louvar a Deus é vida fazendo o bem. Vida cumprindo os mandamentos de Deus. Vida fazendo com que outras pessoas conheçam esse evangelho. Vida fazendo com que a vida das pessoas melhore. Fazendo bem e fazendo tudo que é agradável. Assim, nós existimos aqui, por conta da Trindade, para fazer o bem, para ajudar as pessoas, para abençoar as pessoas, da mesma forma como Deus faz. E ao fazermos isso, mesmo que muitas vezes no silêncio, quando você for ajudar alguém de Jesus, não saiba a tua mão direita o que fez a esquerda. Quando você for fazer o bem, faça no escondido. Ninguém deve saber. Basta que você faça. Quando você faz o bem, quando você coloca a sua vida para melhorar a vida dos outros, quando você evita o mal, quando você, ao fazer o mal, pede perdão e você repara o que você fez de errado, aí você então age como Deus. Você promove a glória de Deus. A glória de Deus está na nossa vida como um todo, na nossa existência. Os momentos de culto são bons. Também promovem a glória de Deus, mas é a vida do dia a dia que vai promover a glória de Deus. Você existe para a promoção da glória de Deus. E quando estivermos na casa do Pai, a glória será total. A glória será a nossa linguagem para com Deus o tempo todo. Aqui ainda temos os entraves, nossos pecados, nossa fraqueza. Aqui ainda temos entraves, mas lá não. Mas aqui você é chamado a glorificar a Deus. E você fará isso para todo sempre, com certeza. O Deus Trino nos ama, o Deus Trino nos acolhe. Viva para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Você foi criado para isso. Deus os abençoe.